Igreja, hoje nós vamos falar sobre morte espiritual. O que é a morte espiritual? Como que acontece a morte espiritual? E como evitar que isso aconteça na sua vida? E Deus me deu um tema inusitado. Eu estava pensando na palavra e eu falei, qual é o tema? E Deus falou, The Walking Dead. The Walking Dead, The Walking Dead, que significa mortos-vivos. E aí eu já estava com esse versículo que nós lemos, que diz que você tem fama de estar vivo, mas está morto, um morto-vivo. The Walking Dead é uma série que mostra um grupo de sobreviventes tentando escapar de pessoas que foram infectadas por um vírus, que depois que elas morriam, o vírus fazia elas ressuscitar, só que elas ressuscitavam como zumbis. Quem já assistiu? Elas ressuscitavam como zumbis. E aí eu fui pesquisar lá sobre The Walking Dead, aí apareceu umas imagens de zumbis, aí eu lembrei de quando eu ia para o Play Center. Eu era pequeno e tinha noites do terror do Play Center. E eu ficava em choque porque parecia muito real, era muito louco, parecia muito real, parecia que era um zumbi mesmo. A hora que passou o Freddy Krueger na minha frente, eu falei, meu Deus, o Jason apareceu do nada, eu quase morro do coração. Então, eu vivi isso. Você que não viveu, infelizmente, eu tenho pena de você, que não viveu o Play Center, mas quem viveu tem história para contar, amém? Continuando aqui, zumbi, eu fui pesquisar, né? Zumbi é um morto-vivo, uma pessoa que morreu e ressuscitou, é apenas um corpo sem alma. Zumbi é o corpo de uma pessoa morta, mas que parece que está viva. O zumbi geralmente possui um espírito maligno e age através de forças sobrenaturais. Isso eu pesquisei no Google. Então tá lá, a definição de zumbi é essa, certo? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, de mortos-vivos, de morte espiritual, de pessoas que se tornaram verdadeiros zumbis na vida. Porém não tem como eu falar de morte espiritual sem falar dos processos. Como que acontece até a pessoa chegar na morte espiritual? Porque não é assim que acontece. Ninguém morre do nada, né? Às vezes morre do nada, mas normalmente tem alguns sinais. Até a pessoa que morre de infarto, normalmente tinha alguns sinais mostrando. Então nós vamos ver alguns sinais para que a gente não venha morrer espiritualmente. Para isso nós vamos usar um personagem bíblico chamado Saul, que assim como eu e você, foi chamado por Deus para cumprir um propósito nessa terra. Saul, ele era um jovem muito bonito, rapaz humilde, ele cuidava dos negócios do seu pai. Um dia, as jumentas do pai do Saul fugiu e Saul foi atrás delas. Não encontrando as jumentas, ele e seu servo resolve ir falar com um vidente. Na verdade, os israelitas chamavam os profetas de vidente. Os videntes daquela época, os profetas. E na época de Saul, o vidente ou o profeta era o Samuel. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 9, verso 14. Saul e seu servo aqui procurando as jumentas do pai dele. Samuel 9,14 diz: eles foram à cidade e ao entrarem, Samuel vinha na direção deles, a caminho do altar no monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isso a Samuel. Amanhã, por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim,
unja-o como líder sobre o meu povo Israel, ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: esse é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas, e a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e toda a família do seu pai. Dá uma pausa aí. Ele só falou isso aqui para ele: a quem pertencerá tudo o que há de precioso em Israel, senão a você e a família do seu pai. Ali o Saul ligeiro já entendeu, e aí ele pegou e falou, no versículo 21, Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então estás me dizendo tudo isso? Por que eu? Por que eu fui escolhido? Eu só vim buscar a jumenta, só vim querer saber onde estava a jumenta. Saul era um rapaz humilde, que se achava o menos capacitado, o menor de todos, e que foi escolhido por Deus para um propósito. Ele agora recebe uma promessa de que tudo que havia de precioso em Israel pertenceria a ele e toda a sua família. Um dia, eu e você fomos escolhidos também por Deus, para um propósito, amém? Junto de um propósito, nós recebemos uma promessa. Quando Deus me visitou, Ele falou: sou eu, Jesus, estou entrando na sua vida, a partir de hoje você não é mais a mesma pessoa, e eu vou te dar uma nova vida. Me deu uma promessa, uma nova vida. E muitos de nós falamos a mesma coisa que Saul: por que eu, Senhor? Eu não sei falar, eu cometi tanto pecado, eu era tão zoado. Não é assim? Quando Deus ele vem, e quando nós temos um encontro com Deus, a gente fala: meu, eu era tão zoado, por que o Senhor me escolheu? Tão pecador, cometi tantas coisas, minha mente só pensa besteira, e por que o Senhor me escolheu? E agora Saul começa a sua caminhada com Deus. Samuel unge ele como rei de Israel. Só que não bastava ser ungido, não bastava somente o óleo descer sobre a cabeça da pessoa. As pessoas ali tinham que ver que Deus estava na vida dele. Saul então, ele começa a ganhar guerra atrás de guerra. E Saul reina por 42 anos. 42 anos reinando, ganhando guerra. Deus era na vida dele, uma maravilha. Mas conforme os anos foram se passando, Saul foi se esfriando. Antes da pessoa morrer espiritualmente, existem alguns sintomas. E o primeiro desses sintomas é o esfriamento espiritual. No esfriamento espiritual, a gente vai perdendo o interesse pelas coisas de Deus. Nós vamos perdendo o interesse de ler a Bíblia, de orar, de estar na célula, na igreja. E é muito sutil o esfriamento. A gente quase que não percebe. Só vamos perceber se nós estamos tendo esses sintomas. Não quero ler a Bíblia. Não quero orar. Hoje eu não quero ir para a igreja. Eu não quero ir para a célula. Hoje, ao sair da minha casa para trabalhar, o Espírito Santo me disse: filho, pregar a palavra é muito importante, porque a palavra de Deus, ela pode transformar uma vida, uma geração toda, uma descendência.
Mas não é só a palavra. Todos os ministérios dessa igreja são muito importantes para a pregação do Evangelho, para transformar as vidas. É um corpo bem ajustado, trabalhando com um propósito. Quem está aqui? Mas quando nós estamos esfriando, nós não damos a real importância para as coisas de Deus. Só que o inimigo sabe o quanto é importante a pregação do Evangelho. E é por isso que nós, que estamos na linha de frente, sofremos tantas batalhas, tantos ataques na mente. Saul começa mostrando o seu esfriamento quando ele não esperou o profeta Samuel oferecer sacrifícios antes dele partir para a guerra, para uma guerra. Antes deles partir para a guerra, eles consultavam ao Senhor. Eles faziam isso para ver se Deus ia dar vitória ou não. Era uma forma de adoração, de consultar a Deus, de saber a opinião de Deus. Só que aí o Samuel demorou para chegar, e eles estavam para sair para a guerra. Saul estava com pressa, e aí ele mesmo pega e fala: deixa eu fazer esse sacrifício aqui. Foi lá, degolou o bicho, botou fogo, e ali ele mostra a falta de reverência, a falta de interesse. Ele não queria saber a opinião de Deus. É como se ele tivesse dito: esse negócio de sacrifício não tem eficácia. O importante é a força do nosso braço, é nossa estratégia, é nossa força bélica, é a nossa inteligência. Eu não quero saber a opinião de Deus. E ali ele começa a mostrar o seu esfriamento. Assim nós começamos a mostrar o nosso esfriamento. Quando a gente fala: não, mano, Deus tem coisas mais importantes para resolver. Deixa que eu faço aqui. Não. Deus, Ele cuida dos detalhes. Ele quer saber o que você quer fazer. Ele quer te dar uma direção. Quem está aqui? 1 Samuel capítulo 13, verso 8. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Os soldados falaram: não vamos embora, vamos para a batalha não, sem consultar o Senhor. Versículo 9. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo, e perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem, segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Quando nós começamos a esfriar, e não damos a real importância pelas vidas, pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus, pelo nosso chamado, pelo nosso propósito, quando começamos a esfriar, queremos viver a nossa vida. Deixa eu viver a minha vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu quero é ser feliz. Só que toda vez que eu tenho isso, porque todos nós temos, amém? Deixa eu viver, deixa esse negócio para lá, esse negócio de propósito, deixa eu viver. Eu volto lá atrás para ver onde eu caí. E eu me lembro sempre de uma música, a música que eu recebi Jesus chorando na frente do altar, ajoelhado, com a minha família toda chorando. Eu não esqueço essa cena. A música dizia assim, e o Lelis, Emílio Ducas, ele vai tocar para nós. A música diz assim: uma chance igual a essa
talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer sua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer sua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja... Um dia eu disse isso, ajoelhado na frente do altar: Senhor, eu te recebo como meu único, suficiente e eterno Salvador. Me dá mais uma chance, que a minha vida seja a tua vida. Eu vou viver para o Senhor. Oh! Então, quando você estiver esfriando, lembra do seu início com Deus. Depois que nós esfriamos, sempre vem a cegueira espiritual. Um outro sintoma. Saul, ele mostra a sua cegueira espiritual quando, após uma vitória, ele resolve poupar o rei que ele tinha derrotado e tudo que era de valioso, os despojos valiosos, mostrando ali a sua cegueira espiritual, seu interesse por dinheiro, por poder, mostrando como ele não se importava mais com o Senhor. Mas agora, além de pecar, ele tentava achar um respaldo na palavra. 1 Samuel capítulo 15, verso 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel, versículo 11: arrependo-me de ter constituído Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento à sua própria honra, e depois foi para Gilgal. O cara foi erguer uma estátua dele. Versículo 14. Samuel, porém, perguntou, versículo 13: quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Está tudo tranquilo, Samuel. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? As ovelhas lá, mé. Aí o Samuel falou: que balido de ovelhas é esse? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas
Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Eu estou na palavra, é para o Senhor, é para sacrificar para o Senhor. Isso é quando a gente está cego. A gente acha um respaldo na palavra. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão. Uma missão. Você tem uma missão nessa terra, amém? E o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Acabou para Saul. Saul estava cego, seus olhos estavam só nas coisas desse mundo, só no poder, só na fama, só no dinheiro, querendo glória para si mesmo, erguer um monumento seu com a sua imagem. Quando estamos assim, igreja, nós não conseguimos enxergar qual é a boa, perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Nós queremos tanto algo, que não obedecemos mais à direção dos nossos líderes, não nos submetemos mais à obediência, e ainda achamos um respaldo na palavra. Afinal a gente é crente, e conhece a palavra. Essa fase de cegueira é onde nós cometemos as piores besteiras das nossas vidas, porque nós saímos do propósito original de Deus, e começamos a querer o nosso plano, o nosso propósito. É quando a pessoa abandona a sua família, por conta de uma paixão, por uma noite de prazer. Ela decide ser feliz, curtir a vida, viver uma aventura. É quando eu resolvo me separar do meu esposo, porque eu não o amo mais, mesmo sabendo qual é a opinião de Deus a respeito do divórcio. Não, Senhor, eu sei que o seu plano é eu ficar casado com ele para o resto da minha vida, mas eu quero viver minha vida, eu quero ser feliz. E quando nós fazemos isso, nós saímos do plano, amém? É quando a pessoa arrisca a sua vida fazendo coisas ilícitas, por dinheiro, por status, por fama, mesmo sabendo que aquilo desagrada ao Senhor. É quando eu saio da igreja, porque eu não posso ter relação sexual antes do casamento. Aí eu saio e vou atrás de uma novinha, de um novinho, mesmo sabendo que a pessoa que Deus tem para a minha vida, para cumprir o seu propósito, sua missão, comigo nessa terra, está dentro da minha igreja local. E o próximo estágio da cegueira é a morte espiritual. Quem está aqui, igreja? A morte espiritual é quando nós voltamos a ser as mesmas pessoas de antes de conhecer Jesus. Como era a nossa vida antes de conhecer Jesus? Todo mundo era meu oponente, eu tinha inveja das pessoas, eu queria ser melhor que os outros, eu só pensava em dinheiro, pagava o mal com o mal, minha vida era uma mentira, traição para mim era normal, pequenos furtos, sonegação, passar a perna, pecar para mim era cultural. Só queria ser feliz e me dar bem, não importa
às custas de quem? Se era para passar a perna, passava, não importa. Queria status, queria fama, parecer aquilo que eu não era, vivendo de aparência, ser mais bonito, ter mais, não me importava com ninguém, era egoísta, só pensava em mim mesmo, só vivia para mim mesmo, eu não tinha um propósito de vida. Isso é estar morto espiritualmente. Quantas pessoas nós conhecemos que um dia esteve com a gente na igreja, tinha um propósito, tinha um chamado, e hoje ela voltou a ser a mesma pessoa de antes, ou até pior que antes. Eu conheço, você conhece? Morrer espiritualmente, igreja, é perder o seu propósito de vida, é sair do plano original que Deus traçou para a sua vida. Você crê que existe um plano, um propósito para a sua vida? Eu creio. A Vivi, na hora do louvor, ela confirmou a palavra. Ela falou: Deus tem um plano, um propósito na sua vida. E eu falei: obrigado, Senhor. Talvez o seu propósito seja ser um pastor, uma pastora, mas talvez não. Talvez seja ser um bom pai, uma boa mãe, cuidar dos seus filhos, encaminhar os seus filhos, mas com a mulher que Deus colocou na sua vida e não uma estranha. Amém? Talvez seja para você ser um empreendedor, uma empreendedora. Eu lembro que quando Deus me chamou, eu estava assistindo Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu cheguei 6 horas da manhã em casa, muito louco de cocaína, liguei a TV, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Comecei a chorar, porque ardia no meu coração o empreendedorismo. Aí Deus falou: por que você está nessa vida que você está vivendo? Eu tenho uma outra vida para você, eu tenho uma vida de empreendedorismo para você. Esse é o meu plano para a sua vida, além do ministerial. Quem está aqui, igreja? Talvez você vai ser um político, um missionário, um bom professor, eu não sei. O que importa é estar dentro do plano original de Deus. Aquele plano, aquele que Ele sonhou para mim e para você. Com a pessoa que Ele sonhou para a minha vida. No lugar que Ele sonhou que eu estivesse. Fazendo o que Ele sonhou que eu fizesse. Saul tinha um propósito, que era ser rei de Israel e libertar o povo dos filisteus. Mas quem foi que libertou o povo dos filisteus? A gente sabe que foi Davi, que derrotou Golias. Ali o povo foi liberto dos filisteus. Saul não cumpriu o seu propósito. Saul se esfriou, Saul ficou cego, Saul morreu espiritualmente a ponto de ficar possesso de demônios. É isso que acontece quando nós morremos espiritualmente. Nós ficamos possessos. Nós somos influenciados por demônios. Agora a gente vê algumas atitudes que mostram uma pessoa morta espiritualmente. Um verdadeiro morto-vivo. 1 Samuel capítulo 18. Verso 6. Quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres, instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares, e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão, e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe profético em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão. Dá uma pausa aí. O cara estava um morto-vivo já. E aí, em transe ali, ele fica em transe, porque sempre ele ficava possesso de demônio. E aí chamavam Davi para tocar uma harpa, cantar um louvor para ele. E ali, em uma dessas ocasiões que Davi está tocando para ele, ele fica possuído, com uma lança na mão. Versículo 11: e atirou
dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado, e agora estava com Davi. Sabe o que é um morto-vivo? Somos nós sem Deus. Nós sem Deus. O Senhor havia abandonado Saul. E lembra que eu ministrei no início? O espírito imundo, quando ele sai do homem, ele anda por lugares áridos. E aí, ele não acha repouso. Então ele volta e começa a ver se aquela casa está vazia. Se não tem o Espírito Santo do Senhor, aquele espírito imundo, ele chama mais 7. E entra naquela pessoa, e aquela pessoa já não toma mais atitudes que ela queria. Sabe quando você fazia coisas que você não queria fazer? Ou só eu que fazia? Eu usava uma droga que eu não queria usar. Eu ficava com uma pessoa que eu não queria ficar. Chegou um dia que eu estava numa festa, e aí ali eu vi que eu estava tão dependente químico. Eu olhei um celular, eu estava na casa de uma amiga, e eu falei: vou levar esse iPhone. Aí eu falei: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu nunca roubei nada, eu sempre tive caráter. Eu era zoado, mas eu sempre tive caráter. Aí eu falei: meu Deus do céu, deve estar acontecendo alguma coisa comigo. E ali eu vi que eu não era eu, mas o espírito maligno que habitava em mim, que estava querendo que eu roubasse. Quem está aqui, igreja? Saul estava invejoso, competitivo, egoísta, vingativo, sendo influenciado por demônios, sem misericórdia, sem o Espírito Santo. Um típico morto-vivo, vivendo uma vida sem propósito, sem alma. Já viu a mensagem que... Um ditado que diz: a pessoa não tem alma. Esse aí não tem alma, né? Já viu? Realmente, não tem alma. É o quê? Não tem sentimento. Assim éramos nós, não tínhamos sentimentos. Para passar rasteira era rápido. Para atrair é comigo mesmo. Quem está aqui, igreja? E nós éramos marionetes nas mãos de Satanás. E é exatamente assim que nós éramos. Zumbis. Parecíamos estar vivos, mas estávamos mortos. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito maligno, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando nós ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Quem disse que zumbi não tem cura? Aqui, ó, um zumbi curado. Tem algum zumbi curado aí? Ô glória, aplauda o Senhor mais uma vez. Só que se a gente não vigiar, nós acabamos como Saul, um morto-vivo. Quando estamos frios, nós começamos a não valorizar as coisas de Deus. Perdemos o interesse, começamos a viver a nossa própria vida, sem Deus estar no centro. E ali nós começamos a pecar. E pecar significa errar o alvo. É como se ali tivesse um alvo, e eu quisesse acertar o alvo. Quando eu estou frio, eu quero acertar, só que eu jogo aquele dardo e eu erro o alvo. E aí eu começo a pecar, e aí eu começo a esfriar. Já quando nós estamos cegos, nós cometemos besteiras nas nossas vidas, começamos a sair do plano original de Deus.
mesmo sabendo qual é a vontade dele para as nossas vidas. E nós chamamos isso de transgressão. É errar o alvo intencionalmente. Eu sei que existe um alvo. Existe um alvo, é a palavra. Só que aí eu erro a palavra. Eu falo, não. Eu faço como Saul, não, era para oferecer. Eu tenho respaldo na palavra. Isso é transgressão. É pecar consciente. Quem está aqui? E quando nós estamos mortos, nós somos influenciados por demônios. Perdemos o Espírito Santo e voltamos a viver da forma que vivíamos antes de Cristo. Uma vida cheia de inveja, de egoísmo, de ódio, de tristeza, sem nos dar conta do pecado. O pecado se torna normal e nós chamamos isso de iniquidade. É quando não tem um alvo, não existe palavra. Quem é Deus? Um dia eu servi Deus? Ixi, nem sei. Quem conhece pessoa assim? Infelizmente. O problema é que quando nós morremos espiritualmente, não só nós sofremos, mas toda a nossa descendência. Porque o plano que Deus tem para mim e para você, não diz respeito somente a nós, mas toda a nossa família, toda a nossa descendência. Ou seja, todo o futuro da nossa descendência depende das nossas escolhas hoje, igreja. Amém? Olha como foi o fim de Saul e da sua casa. 1 Crônicas capítulo 10, estou terminando. Versículo 2. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair na mão desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul, seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Acabou a descendência real. Os planos que Deus tinha na vida de Jonatas, acabou por conta de Saul. Os planos que Deus tinha na vida de Abinadab, acabou por conta de Saul. Nós temos essa responsabilidade, amém, igreja? Por isso que a gente não pode se esfriar, por isso que a gente não pode ficar cego, por isso que a gente não pode morrer espiritualmente. Quem está aqui? Não deixe os planos de Deus morrer, não se torne um morto-vivo, não viva uma vida sem propósito, não saia do plano original de Deus para a sua vida. Mas Marquinho, e agora? Eu já saí do plano, eu já cometi um monte de besteira na vida, estou voltando agora. Quer dizer que então não tem mais volta? Não tem como eu voltar para o plano original de Deus? Infelizmente não tem como. Não tem como. Mas Deus sempre tem um segundo plano. Deus, Ele é capaz de transformar a maldição que nós cometemos em bênção. Porém, como todo pecado gera morte, um novo plano necessita de um sacrifício. Lembra de Davi, quando ele caiu e engravidou a mulher de Urias? Ele não caiu do nada, não é assim que a gente cai. Primeiro a gente se esfria, a gente fica cego, depois a gente morre. Ele provavelmente ficou cego e mandou matar Urias, ele ficou frio e foi para a sacada. Davi estava morto e isso comprometeu toda a sua descendência. Aí o profeta Natã um dia chegou para o Davi e falou assim: você não vai morrer, Davi, fica tranquilo, depois que ele foi descoberto. Porém, o seu filho, fruto do pecado, ele vai morrer. Ou seja, um novo plano exige um sacrifício. Aquele filho que Davi teve, Batseba, teve que morrer, porque exigia um sacrifício. Lembra de Adão e Eva também? Deus tinha um plano original para eles, mas eles se esfriaram. Eles ficaram cegos, eles morreram espiritualmente.
Eles se esconderam de Deus, eles perderam a presença, eles viraram marionetes. E agora, o que Deus faz? Um novo plano? Deus faz um novo plano, mas esse plano exige um sacrifício. Mas Deus fala ali para Adão e Eva: fica tranquilo, eu não vou pedir para vocês nenhum sacrifício. Dessa vez, eu vou dar o meu filho em sacrifício. O meu único filho, para que vocês venham ter vida novamente. Para que vocês, que são hoje zumbis, se tornem pessoas vivas novamente. Eu vou dar o meu filho. Isso está lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus entregou o seu Filho, para que a gente deixasse de ser zumbi, e tivesse vida nele.